Bom, pessoal, vamos dar início agora à nossa aula 4, tá ok? E, consequentemente, a gente vai seguir na nossa ementa para a unidade 2, né? E a unidade 2 ela vai falar justamente sobre genética, certo? O conceito de genética é a especialidade da biologia que estuda os genes, padrões de hereditariedade, variações de organismos, né? E a forma como estes transmitem as características biológicas de geração para geração. Nós temos por definição aqui 4 ramos da genética, tá ok? A genética clássica ou genética mendeliana, que ela consiste nas técnicas e métodos da genética anteriores ao advento da biologia molecular. Nós temos também a genética molecular, que ela tem as suas fundações nessa genética mendeliana, mas ela tem um enfoque dado maior à questão do nível molecular, até mesmo porque todo o trabalho da genética molecular vai levar em consideração este nível molecular, tá certo? A genética populacional são ramos próximos da genética que também se baseiam na premissa da genética clássica, mas são suplementados também pela própria genética molecular. E nós temos a genômica. É o desenvolvimento bem recente da genética, estuda os padrões genéticos em larga escala que possam existir no genoma e em todo o DNA de uma espécie em particular. Vamos aqui para os nossos conceitos básicos de genética. Bom, para falar de genética clássica, nós temos que, consequentemente, falar desse rapaz aqui, Gregor Johann Mendel, tá certo? Monge agostiniano, biólogo, botânico, meteorologista, né? E durante sua vida ele publicou alguns estudos com ensaios de plantas híbridas, tá certo? Ele, através desses ensaios, ele conseguiu identificar padrões de hereditariedade, padrões de transferências de características hereditárias. Ele chamou essas características hereditárias que seriam transferidos de geração para geração através de fatores. Tá ok? A partir daí, nós temos aqui a relação de fator e gene. Na verdade, fator e gene tem o mesmo sentido. Ok? Apenas o termo fator ele vai ser próprio da genética clássica, porque ela é caracterizada como unidade fundamental da hereditariedade. E já na genética moderna, nós temos o termo gene, que é denominado pelo pedaço de DNA que codifica uma proteína. Para exemplificar melhor isso, nós temos aqui um exemplozinho numa figura, até do código fundamental da biologia, que a gente viu há algumas aulas atrás, né? Uma dupla fita de DNA, um pedaço de DNA produzindo aqui uma fita de RNA, e esse RNA servindo de fita molde aqui com os ribossomos para a produção de aminoácidos e, consequentemente, de proteína. Isso identifica o quê? Nós temos o DNA, uma parte molecular, tá ok? Vindo até a expressão da característica, que também não deixa de ser molécula, a proteína, mas bem mais ampla e elaborada, e gerando assim a expressão de uma característica através de um conjunto de proteínas. Conceito de genótipo. Genótipo é a constituição gênica do indivíduo, é todo o compêndio gênico que o indivíduo tem. Isto é, são os genes que ele possui em suas células e, consequentemente, foram herdados pelos seus pais, né? A gente sabe que na reprodução, o que ocorre? Principalmente, vamos exemplificar a reprodução humana. O espermatozoide, ele fecunda o óvulo. Nesse processo de fecundação do óvulo pelo espermatozoide, lembrando que tanto o óvulo como o espermatozoide são células haploides, que contêm metade da informação genética. Beleza? Quando ocorre a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, ocorre
o que nós chamamos de casamento dos núcleos, que é chamado de cariogamia. Quando ocorre a cariogamia, ocorre também simultaneamente a fusão do material genético. Os pares que estão no espermatozoide de cromossomos vão se juntar, ou os cromossomos que estão no espermatozoide vão se juntar aos cromossomos que estão no óvulo para formar pares. Nós veremos isso posteriormente nessa aula também. Tá ok? Normalmente nós representamos o gene com uma letrinha, qualquer uma, tá certo? Aqui nós temos o exemplo, Azão, Zezinho, Czão, Bezinho e etc. Fenótipo. Fenótipos são as características manifestadas por um indivíduo. São características morfológicas, fisiológicas ou até comportamentais. Ele é determinado pelo genótipo, mas pode ser modificado pelo meio ambiente. Nós temos até uma formulazinha aqui, olha só. Fenótipo é igual ao genótipo mais a ação ambiental, ou meio ambiente, né? Ou o ambiente em que o indivíduo está. Várias características podem ser identificadas pelo fenótipo, como cor da pele, textura do cabelo, tipo sanguíneo, né? E etc. Cromossomos homólogos. São cromossomos que apresentam genes para a mesma característica, as mesmas posições. Lembrando sempre, como eu havia falado anteriormente, uma parte do homólogo veio do pai e a outra parte do homólogo veio da mãe. Só para a gente esclarecer. Aqui nós temos a figurinha do espermatozoide, do óvulo, e aqui os parezinhos, ó, separados ainda de homólogos. Beleza? Quando ocorre a cariogamia, aí esses pares, esses homólogos, eles vão se emparear, tá certo? Já aqui no ovo zigoto, que agora é diploide, né? Haploide, espermatozoide, haploide, óvulo, zigoto, diploide. Esse daqui é um exemplo do cariótipo humano, tá certo? O cariótipo humano, ele é formado da seguinte forma. Ele é formado por 23 pares de cromossomos, né? 23 pares de cromossomos dá um total de 46 cromossomos, né? Desses 23 pares de cromossomos, 22 são pares que nós chamamos de autossômicos, tá ok? Esses pares autossômicos, eles são responsáveis por todas as características. Eles são responsáveis por todas as características secundárias do indivíduo. Cor da pele, cor do cabelo, cor do olho, né, tamanho do pé, ok? Todas essas características. E são as características chamadas de autossômicas, tá certo? E nós temos aqui o último par, professor. Esse último par é o chamado par sexual, ou cromossomos sexuais, tá certo? Esse daqui vai ser responsável pelas características sexuais do indivíduo, beleza? Se é homem ou se é mulher. Se esse par ele for formado por 2 cromossomos X, vai ser uma mulher. Se for formado por um cromossomo X junto com um Y, vai ser um homem. E aqui nós temos os chamados genes alelos, né? Esses genes alelos são genes que se localizam nos pares de cromossomos homólogos, tá certo? E eles ficam aqui, ó, pareando um com o outro, tá certo? Essa pareamento nós chamamos de genes, pareamentos de genes nós chamamos de genes alelos. Genes alelos são genes que se encontram na mesma posição em cromossomos homólogos e que são responsáveis por determinar uma mesma característica. Homozigose. Homozigose são seres, estão presentes, né, em seres diploides que apresentam 2 cópias de cada gene, cada um em um cromossomo homólogo. O indivíduo homozigoto apresenta 2 alelos de um gene igual, sejam eles dominantes ou recessivos. Voltando os slides aqui, galera, ó, nós notamos aqui, quando nós temos genes dominantes, nós representamos por uma letra maiúscula. Aqui, ó,
os genes alelos aqui dominantes. Quando nós temos homozigose recessiva, nós representamos por letra minúscula, o Azinho aqui, ó, os pares de genes alelos, beleza? Heterozigose é um indivíduo que apresenta dois alelos diferentes de um gene, são chamados de heterozigotos, né? Aí você tem ó, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Pzão, Pzinho, Zzão, Zezinho, tá certo? Voltando novamente na figura para a gente ter uma ideia melhor, nós temos aqui, né, aquele primeiro exemplo que eu mostrei para vocês, ó, Czinho, Czão. Isso é um exemplo de genes alelos heterozigóticos. Bom, partindo desse princípio, a gente já pode falar das leis que Mendel estudou, tá certo? A primeira lei de Mendel é conhecida também como lei da monohibridismo, né? Ou segregação, né? Segregação dos fatores. Para realizar essa pesquisa, Gregor Mendel utilizou uma espécie de ervilha de cheiro, né? Da espécie Pisum sativum. Ele utilizou essa espécie nos jardins do monastério onde ele vivia, né, em Brunn, na República Tcheca. Através desse estudo, ele descobriu que as características hereditárias são herdadas, obedecendo um padrão, e propôs uma explicação com regras a partir desse padrão. Agora eu pergunto para você, por que será que Mendel utilizou ervilhas para fazer seu estudo? Bom, nós temos algumas considerações a pensar. O tempo de vida de ervilha é muito curto. Então ele conseguiria, no seu tempo de vida, observar a transferência dos padrões hereditários, tá certo? Ele conseguiria, durante sua pesquisa, observar as gerações que aquela ervilha, que aquela planta teria. E assim fundamentar sua lei. Coisa que ele não poderia fazer com um animal, por exemplo, que tivesse um ciclo de vida bem longo. Não teria condições. Ele não teria um espaço amostral na vida do ser vivo para assimilar suas conclusões. Uma coisa bem interessante de se falar também sobre Mendel é que ele se embasou muito na matemática e na estatística para representar seus resultados. E isso para ele foi muito interessante, porque realmente ele conseguiu comprovar que o que ele estava falando tinha sentido. Infelizmente, como eu já falei, a comunidade científica da época não deu muito crédito para o que Mendel falava, mas posteriormente, sim, o seu legado foi reconhecido. Bom, quando ele começou a estudar, né, a ervilhazinha, ele levou em consideração algumas características, né, que haviam sofrido mudanças, né? Os padrões eram transferidos de pais para filhos, melhor dizendo. A primeira característica foi a forma da semente, né? Ele observava a sementezinha lisa, se era lisa ou se era rugosa. A segunda característica que ele considerou foi a cor, se a semente era amarela ou verde. Forma da vagem, se era lisa, inflada, ondulada ou comprimida. A cor da vagem, se era amarela ou verde. Posição das flores no ramo, se era axial ou terminal. A altura da planta, caule longo, caule curto, né? A cor da flor, se era púrpura ou branca. Então, esses padrões, Mendel conseguiu observar, né? Ao olho nu mesmo, tá certo? Na alternância de gerações, na sucessão de gerações. Bom, a partir daí, ele cruzou uma planta, assim, que só um exemplo de uma das características, tá legal, galera? Ele cruzou uma planta com ervilhas verdes, ok? E uma planta com ervilhas amarelas, ok? Considerando que essas duas plantas são puras, né? Ele chamou essa geração de geração parental, geração dos pais. Quando ele cruzou, ele obteve plantas com ervilhas amarelas, tá certo? O que ele chamou de geração F1.
Só que quando ele pegou essas plantas com ervilhas amarelas e fez um autocruzamento ou uma autofecundação, ele observou esse padrão aqui, galera, ó, que para cada 3 plantas que tinham ervilhas amarelas, surgia uma planta que tinha ervilha verde. Então, a partir daí, ele concluiu que, a partir dessa geração parental, surgiu homozigótica, recessiva e dominante, surgiu uma geração heterozigótica. E quando se cruza, autofecunda uma geração heterozigótica, você tem esse padrão 3:1, né? E aí ele foi observando, através dos seus experimentos, esse padrão de transferência hereditária que ele, né, já tinha observado. Fez vários testes e começou a concluir que esse padrão realmente existia. Conclusão de Mendel para a primeira lei, né? Cada ser vivo é único e possui um par de genes, no caso ele considerava fator, para cada característica. As características hereditárias são herdadas, metade do pai e metade da mãe. Os genes, eu estou colocando genes já considerando a nomenclatura que nós temos hoje, viu, galera? Mas, na verdade, ele chamava de fatores. São transmitidos, né, através dos outros genes provenientes dos pais, tá certo? Os descendentes herdarão apenas um gene de cada característica dos seus pais. Ou seja, para cada uma determinada característica, haverá apenas um gene do pai, tanto da mãe quanto do pai. Então é isso aí, pessoal. Grande abraço a todos. Nós encerramos aqui a nossa aula 4 e voltamos a nos encontrar continuando com o assunto na nossa aula 5. Grande abraço, Deus abençoe. Até mais.